Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenou acerca de ti, e nas mãos te tomarão, para que com o teu pé jamais tropeces em alguma pedra. Jesus disse-lhe: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com o seu esplendor, dizendo-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então deixou o demônio, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nossos fiéis, quando alguém passa na rua com joias, os bandidos têm interesse. Assim, quando o demônio vê uma alma ornada com a graça de Deus, com a filiação divina, ele que tinha isso e perdeu, tomado pela inveja e o furor do seu ódio de Deus e das almas, ele cai em cima dessas almas para tentá-las, para tentar roubar esse bem infinitamente superior a qualquer outro bem. Pois a menor parcela da graça divina é maior e tem mais valor que todo o universo criado, mesmo as naturezas angélicas, superior a tudo, que é uma participação à natureza mesma de Deus. Portanto, quem é que será tentado, senão aquele que está na graça de Deus? Quem não está na graça de Deus, o demônio não tem nada para roubar, que ele já está fora da graça de Deus. Mas uma alma que está na graça de Deus, uma alma que procura crescer na graça de Deus, essa alma excita a fúria do demônio. Por isso Nosso Senhor será tentado após o batismo. O pecador deve imitar Nosso Senhor e procurar a solidão e o repouso da alma. Para isso que a gente faz retiro no carnaval, para isso que a gente deve fazer um retiro todo ano, para isso que a gente deve se recolher, sobretudo no domingo, e rezar bem o seu rosário, rezá-lo pausadamente. O demônio nos ataca sobretudo quando a gente se aproxima de Deus. Sobretudo quando ele vê uma alma que se eleva, ele fica furioso, ele tenta retê-la. Uma alma, quando vai rezar, o anjo da guarda vem à sua direita e o demônio vem à sua esquerda. O demônio vem à sua direita para recolher as suas ave-marias e apresentá-las a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. E o demônio vem à sua esquerda para lhe dar distrações, para que essa ave-maria seja mal rezada. E sendo mal rezada, sirva para ele como meio de nos atacar no dia do nosso juízo. Pois uma oração mal feita, ela não pode ser agradável a Deus. E o demônio tenta tudo que ele pode para que a nossa oração seja mal feita. Então o católico vai fugir do mundo, vai imitar Nosso Senhor. Após o seu batismo, ele é mais um homem do mundo. Ele é um habitante da cidade celeste. Ele é um habitante, ele deve estar, como diz São Paulo, que a vossa conversação esteja nos céus, e não na televisão, não nas coisas do mundo. Especialmente, coisas do mundo, quando fala do mundo, significa as atividades humanas em que está uma marca muito presente, da marca de Satanás. Esse mundo, ele é chamado príncipe desse mundo, não é à toa que ele é chamado príncipe desse mundo. Se alguém analisar com calma e com objetividade, ele verá o quanto o demônio está presente nas atividades do mundo, nas propagandas, nas diversões do mundo. Tudo isso ele verá. E isso Nosso Senhor quer nos ensinar, que o batizado, a alma batizada, o Filho de Deus, deve se afastar do mundo. Por isso ele vai ao deserto. E justamente esse contato com o mundo que Nosso Senhor nos ensina a não ter, é que essa espiritualidade Vaticano II quer ter. Vaticano II foi uma abertura para um contato com o mundo, contrário ao que faz Nosso Senhor.
ao ser após o seu batismo, separa-se do mundo e vai ao deserto. Que faz ele aí? Ele jejua 40 dias e 40 noites. São Mateus faz questão de notar que o jejum foi durante o dia e a noite, para ninguém pensar que ele jejuava de dia e comia de noite. O demônio não teria tentado Nosso Senhor, de São Tomás, se ele não notasse que Nosso Senhor tinha fome, teve fome. Nosso Senhor teve fome porque quis demonstrar a sua humanidade. Ele quis deixar a sua natureza humana às suas próprias forças, como no Calvário, porque a sua divindade podia muito bem fazê-lo não morrer, mesmo sofrendo o suplício da cruz, porque tudo obedece a Nosso Senhor, Ele é Deus. Portanto, a vida e a morte estão no seu poder, e também a fome, a saúde, a fome, tudo. O demônio então vai se aproximar. Por quê? Ele espera ganhar alguma coisa, ele espera triunfar. E assim o demônio se aproxima também de nós. Por quê? Porque ele espera triunfar. E se alguém toma a resolução de servir a Deus, levar uma vida santa, de se mortificar, o demônio se aproxima. Sempre será assim. São Jerônimo conta que ele foi mais tentado no deserto do que em Roma. Jó foi tentado justamente porque ele era justo, senão o demônio não teria se interessado tanto nele. Mas como ele era justo, e Deus disse: viste meu servidor Jó, que como não há ninguém como ele. E o demônio disse: deixa eu tentá-lo, e verás como ele vos blasfemará em face. Santo Antão foi atacado por multidões de demônios, porque abraçara uma vida de penitência. Cura d'Ars, São João Bosco, todos os santos, Padre Pio, todos os santos, uns de maneira mais visível, de maneira mais sutil. Santa Teresinha foi terrivelmente tentada pelo demônio, 2 últimos anos da sua vida, tentada contra a fé. O demônio, como lhe dizia: vai, mortifique-se, faça penitência, leve uma vida rigorosa, pensa que no final haverá alguma coisa, alguma recompensa, alguma mudança. Não, depois só o nada. E era tão obsessiva essa tentação do demônio, que ela ficava às últimas. Falava para uma irmã, fala-me do céu, o céu existe. O céu existe. E a irmã começava a falar: irmã, que quanto mais se fala, mais a minha angústia aumenta. Então, que seja de uma maneira mais visível, mais física, como jogar no chão, tacar fogo na cama do Cura d'Ars, ou cobrir São João Bosco de golpes, ou de uma maneira mais sutil, mais intelectual. Todos os santos sofreram dos ataques do demônio. São Tomás dá 5 razões para explicar por que Deus permite que a alma ser tentada. Primeiro, para que ela conheça por experiência a força da graça que está nela. Assim diz o Eclesiástico: quem não foi tentado, que sabe ele. A segunda é para reprimir o orgulho, o nosso orgulho, a fim que a grandeza das revelações não me levasse à soberba. Escreve São Paulo: me foi dado um estímulo da carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia. Ele vai pedir a Deus ser livrado dessa tentação 3 vezes, e Deus dirá: não, minha graça te basta. Então, por quê? Para conservá-lo na humildade. Importância da virtude da humildade. Deus quer preservar os seus santos da vanglória. Terceira razão é para que o demônio seja confundido, vendo quão grande é a graça do Cristo nos seus santos. É o que vemos na crise atual. Quem poderia imaginar que um homem já velho como François Lefebvre seria capaz de resistir à pressão do mundo inteiro, da hierarquia da Igreja, no seu mais alto representante? Ficaria firme na fé católica, a ponto de atrair jovens do mundo inteiro para o seu seminário e atrair a confiança de fiéis do mundo inteiro e fazer uma obra maravilhosa num contexto o mais adverso que pode se imaginar. Um homem só, que passou por dificuldades terríveis em Ecônia, terríveis. Os primeiros padres que foram ajudá-lo, praticamente todos se afastaram, todos. Eu me lembro, depois chegou o padre Perlebuge e o padre Barrielle, mas os primeiros que chegaram, que já eram padres, foram embora.
E dos seminaristas ficou Padre Lanier e Monsieur Tissi de Malaret, que era seminarista na época. Bom, talvez algum outro, Becotard, mas digamos, Econe passou por momentos terríveis, terríveis. Eram como hemorragias, assim, que os seminaristas iam embora, seguindo um professor, e uma vez chegaram para ele e falaram: pode fechar o seu seminário, nós estamos indo embora. E era o diretor do seminário que estava falando isso para ele. Ele com 2, 3 ou 4 professores. E o demônio é vencido no seu orgulho quando ele não consegue derrubar os servidores de Deus. Ele acha que é impossível. Como é que vai me resistir? Santa Maria Goretti, como é que vai resistir? Um menino de 12 anos, com um punhal, ela vai ceder, vai ceder. Ela não cedeu, é mártir da castidade. O demônio, para ele, ele sabe o quanto é duro para uma menina de 12 anos receber uma facada e ser morta assim. A arma branca é terrível. Quando alguém te ameaça com uma faca, é terrível resistir. Então o demônio, ele é humilhado porque a graça do Cristo é maior do que o seu plano para derrubar uma alma. Jó era um homem justo, mas sua força espiritual não era conhecida. O demônio pensou que poder vencê-lo e o atacou com a permissão divina em todos os seus bens. Jó perdeu tudo que tinha e perdeu todos os seus filhos do dia para a noite. Tudo. Todos os seus bens materiais e todos os seus filhos. Que disse ele? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o seu nome. O demônio foi humilhado com essa resposta, com essa atitude de Jó. Mas o demônio não se deu por vencido e falou: não, ele é homem, e os homens são frágeis, eu vou ganhar dele. A um momento ele vai ceder, não é possível, ele tem que ceder. Como que o demônio pensa que a tradição vai ceder, porque não é possível. É muita coisa em volta da tradição para fazê-la ceder. Então, para Jó também, ele atacou no seu corpo, reduziu a uma chaga da cabeça aos pés. Que disse Jó? Se recebemos de Deus os bens, por que não receberíamos também os males? O demônio foi vencido. O demônio foi humilhado, confundido e foi-se embora. Mesma coisa na situação atual. A igreja tentada por dentro e por fora, cercada, atacada pela sensualidade, quantos padres deixaram o sacerdócio após o concílio para se casarem. Quantos outros levam uma vida indigna do ponto de vista da castidade. Pela vaidade, quantos caíram por causa do renome ou por meio de uma humilhação, por meio de um rebaixamento, por meio de alguma pena eclesiástica, ou pela ambição, foram as 3 tentações que ele fez contra Nosso Senhor. Sensualidade pela gula, vaidade pelo fato de se lançar do alto do templo e ser objeto de admiração do povo, e pela ambição. Estes que são ambiciosos são os mais perigosos, porque eles são os mais íntimos do príncipe deste mundo, que tentou Nosso Senhor também. Ambição de submeter a igreja ao jugo de homens que são contrários à igreja. Ambição de perverter a igreja, pervertendo os seus membros. Que nos diz a Escritura: vosso adversário o demônio ronda, como um leão que ruge, procurando a quem devorar, resistir-lhe fortes na fé. É, pois, com a fé que nós resistiremos aos ataques do demônio. A fé é nossa arma. E foi dela que usou Nosso Senhor, que o demônio o atacou, e ele respondeu sempre com uma resposta de fé. A fé, ele não tinha fé, mas você já viu da Escritura, que é a expressão da nossa fé, justamente com a tradição. A fé, ela é nossa arma, ela abre nossos olhos para desvendar os artifícios cilados do demônio. É ela que põe em nossas mãos os 7 sacramentos e o Santo Rosário. É ela que nos mostra o caminho da vitória. É ela que nos dá a conhecer todas as virtudes e os dons de Deus e todos os pecados. Ela que nos introduz plenamente na vida sobrenatural. Ora, o demônio que suscitou esta crise é humilhado pela resistência dos fiéis. E será mais ainda no tempo do Anticristo, porque ele dirá: não é possível. Se eu tenho na minha mão o governo político, se eu conseguir lançar uma confusão no plano religioso, não é possível que uma alma resista. Como uma alma pode ficar pura no meio do mundo impuro?
Como a alma pode ficar firme se tiver todo mundo contra ela? Por isso o católico não deve ter medo de se distinguir dos outros quando se trata da glória de Deus, da salvação das almas. Na tentação de hoje, o demônio usa a autoridade das Escrituras, como os modernistas atuais usam da autoridade do Santo Padre, da autoridade dos bispos, da autoridade. O demônio usa da autoridade das Escrituras. E na crise de hoje também é pela via da autoridade. Golpe de mestre Satanás, dizia Mons. Lefebvre, de lançar a igreja toda na desobediência, por obediência à autoridade. E o demônio pega então a Escritura, como fazia Lutero, e usa a autoridade da Escritura para tentar derrubar Nosso Senhor. E em tudo isso devemos resistir fortes na fé, procurando a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras, que está onde? Está na tradição, nos padres da Igreja, nos documentos dos papas. Ali nós temos a interpretação verdadeira da Escritura, para que a gente não caia nas ciladas dos inimigos. A batalha de hoje é sobre todos os planos: sensualidade, vanglória, ambição, mas sua base é doutrinal. As ideias são sempre a raiz de nossos atos. Antes de cair, Eva se deixou enganar pelo demônio. Antes de derrubar uma alma, o demônio começa com a palavra, com as ideias, com uma falsa apresentação de uma questão. Exatamente como se passa hoje e como se passou durante o concílio. Basta que nós digamos: sim, está bem, o Concílio Vaticano não é tão ruim assim. Basta concordar com o demônio ou com seus asseclas para abalar todo o edifício da vida católica. Logo a tentação começa no plano das ideias. E foi com Nosso Senhor a mesma coisa. Ele não apresentou um pedaço de pão, ele apresentou uma frase. E assim por diante, menos das duas primeiras. Ele apresentou uma ideia, apresentou uma sugestão. Ele não empurrou o Nosso Senhor do alto do pináculo do templo. Ele falou: lança-te abaixo, pois está dito, os anjos te carregarão. Então começa no plano da fé. Ela começa no plano da verdadeira significação da revelação. E é por isso que Eva disse depois de cair: o demônio me enganou. E ela foi punida, mesmo assim, porque ela foi enganada por culpa dela. É sempre assim, pelas ideias que o demônio começa. Quarta razão dada por São Tomás de porque Deus permite as tentações é que Deus permite para que aquele que é tentado se fortifique. O primeiro combate a um soldado é chamado batismo de fogo. Por quê? Porque depois da primeira batalha ele está mais forte, a segunda já não é tão difícil. Mas a primeira é bem difícil. Primeira vez que ele arrisca a sua vida, primeira vez que ele vê as balas zunindo tudo quanto é parte, e vendo seus colegas caindo mortos. Mas se ele passa essa primeira prova, ele já vai mais seguro para a segunda batalha. E assim também Deus permite que a gente seja tentado, para que a alma se fortifique. E mesmo se a alma se deixa surpreender, que ela aproveite para tirar lições para o futuro. E assim ela não será inteiramente vencida, pois ela tirará uma lição de humildade e de prudência. Todos os santos cresceram pouco a pouco debaixo da tentação. A própria Santa Igreja se fortificou com seus 3 primeiros séculos de perseguição. Deus permite, pois, sejamos tentados para nos tornarmos mais fortes. Quinta razão da tentação, dada por São Tomás, é de permitir a alma batizada de conhecer a sua dignidade. O demônio procura derrubar quem está na graça de Deus. Por isso que ele vai tentar Nosso Senhor depois do batismo. E por quê? Por causa da dignidade de Filho de Deus. Aqui que está a verdadeira dignidade. Não Vaticano II, que a dignidade do homem está na liberdade. Não. É o demônio que ensina essa doutrina. A Igreja ensina que a dignidade do homem
está na sua filiação divina. Senão, se ele perde essa filiação, ele se degrada. Um homem, quando se degrada, claro, ele não perde a sua natureza. Mas Nosso Senhor disse de Judas, era melhor que esse homem não tivesse nascido. Que adianta a dignidade e a natureza, se ele vem perder a dignidade da graça e é condenado ao fogo do inferno eternamente. Se ele fica apegado, invencivelmente apegado à malícia da sua vontade corrompida, a dignidade vai embora, apesar da substância da natureza humana permanecer. É uma alma imortal, sim. Uma alma racional, sim, mas uma alma racional degradada. E por isso, o demônio tem inveja dessa dignidade. Foi por isso que ele tentou Adão e Eva. E por isso que ele tentou o Nosso Senhor. E por isso que ele tenta a igreja hoje. A dignidade humana está, pois, na graça divina, que nos faz filhos de Deus. E vendo, sendo atacado, a gente toma consciência de que a gente tem algo que é um bem. Uma moça que é tentada, ela vê que ela tem um bem a preservar. Tentada assim, por uma pessoa, ela vê que ela tem um bem a guardar. E nós temos um bem infinitamente grande a guardar, que se chama a graça de Deus, filiação divina. E nós temos que guardar esse bem. Esse bem será necessariamente atacado, porque o demônio discerne, mais ou menos. Ele não sabe quem está em estado de graça e quem não está. Mas ele, por sinais externos, ele faz uma suposição. Se a pessoa foi batizada, se a pessoa comunga, se a pessoa leva uma vida, ele está vendo. Ele não vê a graça, mas ele a supõe. E a supondo, ele ataca. E se ele vê um curador cada vez mais generoso na oração e na caridade, ele se enraivece. Ele fala, eu tenho que derrubar esse homem. Eu tenho que fazer tudo para quebrar esse homem. Porque ele sabe que depois de um certo ponto, a alma já não tem, ele não tem mais como botar a sua garra em cima da alma. Porque depois de um certo ponto, a alma chega a um estado onde ela fica confirmada na graça de Deus. E aí o demônio perde todo o império, toda a possibilidade de derrubá-la. E então, essa dignidade humana que os progressistas põem na liberdade, o documento do conciliar Dignitatis Humanae, botando essa dignidade humana na liberdade, é algo de diabólico. Diabólico. Foi que o demônio disse a Eva, pode comer sim dessa árvore, pode comer sim, pode. Você será a sua própria lei. Coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque você é a sua própria lei. É o mundo moderno. Por que o mundo moderno aprovou o aborto? Que ele diz, eu faço a lei, o povo faz a lei. E a lei de Deus? Não sei quem é. Não conheço esse homem, esse Deus. Não conheço o nosso Senhor Jesus Cristo. Não conheço a lei de Deus. Eu sou Deus. E a lei do povo é a lei. Então eles irão até o casamento homossexuais, como já foram na Holanda e em outros países. Comer da árvore da ciência do bem e do mal é a revolução, é o ecumenismo, é o que nós estamos vivendo. E por que o demônio faz isso? Por que esse pessoal, esses modernistas dizem isso? Porque o demônio quer nos fazer perder a dignidade de filhos de Deus, a dignidade da graça. Então ele nos engana. Ele sempre começa enganando. E a pessoa enganada, se ela diz, é interessante, a dignidade do homem está na liberdade, ela está pronta para cair. O demônio é um revoltado contra Deus e faz tudo para revoltar os homens contra Deus. Não devemos resistir-lhe com a fé, mas nós devemos resistir-lhe com a fé, com o ensinamento dos papas e condenar as liberdades modernas, pois elas não passam de armadilhas do demônio. Ora, ver a igreja perseguida, ver a tradição perseguida, ver os bons padres perseguidos, é o sinal da dignidade da igreja, da dignidade da tradição, da dignidade dos padres e dos fiéis. O demônio não persegue os homossexuais, ele persegue quem está em estado de graça. Para triunfar nesta batalha, sigamos nosso Senhor e nosso Mestre e digamos, vai-te Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, a Ele só servirás. Que Nossa Senhora do Santo Rosário nos proteja,
Nos ensine a adorar o único verdadeiro Deus, como ela o adorou e serviu. Para isso, rezemos o Santo Rosário. Aproveitemos da Quaresma para tomar uma boa resolução a esse respeito, para também fazer um pequeno programa de Quaresma. Não deixemos esse tempo, que é o tempo mais propício para o progresso da vida espiritual. É o tempo que a Igreja nos dá para recuperar o que foi perdido por nossa negligência nos outros tempos. É um tempo especialmente rico liturgicamente e o tempo, por excelência, desse retiro, desse afastamento do mundo. E justamente esse primeiro domingo da Quaresma nos mostra, o Senhor vai para onde? Vai para o deserto. Deserto significa, fecha essa televisão, fecha essa internet, fecha tudo aquilo que pode ser ocasião de pecado. Use só o que é necessário para o seu trabalho. E o resto, bote de lado, vá para o deserto. Ame a solidão, ame a oração, ame a leitura profunda, a leitura séria. Escolham um livro e leiam durante a Quaresma. Levem a vida a sério, levem a vida espiritual a sério, progridam na vida espiritual. E Nossa Senhora nos ensinará, nos dará a rezar com atenção e devoção, pois o tempo passa e em breve teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos. Que Nosso Senhor que Nossa Senhora possa então dizer em nosso favor: este é meu filho, que rezou devotamente o Santo Rosário, que proclamou minhas grandezas, e meditando os mistérios de meu filho, procurou imitá-lo em tudo. Peço, pois, que apesar de suas faltas, quem não as tem, que ele seja admitido na companhia dos anjos e dos santos. E então Deus nos dirá: servo bom e fiel, bom filho de uma tão boa mãe, entra na alegria do teu Senhor. É a graça que desejo a todos nessa Quaresma, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.